Olá, sejam bem-vindos ao NeuroEnvolverCast. Aqui quem fala é Gláucia. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na clínica NeuroEnvolver aqui no Rio de Janeiro, então acredito que quem está por aqui no podcast já me conhece. E antes da gente entrar no assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje, eu queria avisar que esse episódio também vai ficar disponível no canal da Físio Vital no YouTube e por lá a gente vai ter um material de apoio, um PDF que a gente vai disponibilizar. O artigo que a gente vai conversar também vai ficar disponível em PDF pela Físio Vital, né, no Telegram da Físio Vital, e já está disponível no meu Telegram. Tá? Então, vocês têm essas duas formas, essas duas opções de ouvirem o conteúdo. Tanto pelo Spotify, né, pelo podcast, quanto pelo canal da Físio Vital no YouTube. Pelo canal tem a vantagem de ter o recurso visual para ajudar no acompanhamento da conversa, tá bom? Então, vamos começar. Para o bate-papo de hoje, eu escolhi esse artigo que foi publicado esse ano pela Pediatric Physical Therapy, que se chama Learn the Signs, Act Early, Updates and Implications for Physical Therapists. Tá? Então, esse artigo ele foi publicado esse ano e ele discute a atualização dos marcos motores, a atualização da campanha Learn the Signs, Act Early. Para quem não sabe, Learn the Signs, Act Early é uma campanha de vigilância do desenvolvimento motor que existe nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Mas só para vocês já irem se situando. E como que vai funcionar a nossa conversa? Eu vou trazer aqui a minha perspectiva do que eu considero ser mais importante sobre o que o artigo trouxe, tá? O que o artigo trouxe que eu, Gláucia, considero ser mais importante. Porém, essa minha análise, ela não substitui a leitura do artigo. Então, eu aconselho que vocês leiam o artigo antes de ouvir o podcast ou ouçam o podcast e depois leiam o artigo. Ele já está disponível no meu Telegram, como eu falei, e vai ficar disponível no Telegram da Físio Vital. Então, vocês têm essas duas opções de acessar esse artigo, ler e tirar suas próprias conclusões, né? Então, vamos lá. Qual o objetivo do artigo? Esse artigo ele tem como objetivo interpretar as atualizações dos marcos motores que foi publicada esse ano sobre a perspectiva do fisioterapeuta e discutir suas implicações para o fisioterapeuta que atua na intervenção precoce. Então, ele quer discutir como essa atualização dos marcos motores vai interferir, vai atuar no nosso tratamento, na nossa abordagem enquanto terapeutas profissionais da intervenção precoce. Então, a campanha, como eu disse, Learn the Signs, Act Early, não é nova. Ela já existe desde 2004 e ela foi publicada pelo Center of Disease Control and Prevention, que é a CDC americana. Então, ela é dos Estados Unidos. E como funciona? Essa campanha nada mais é do que um checklist que traz os marcos motores e as idades que a gente espera que esses marcos motores já estejam presentes, que eles surjam, tá? E com isso, o pai, né, o cuidador, ele consegue acompanhar o desenvolvimento do seu bebê e caso ele tenha alguma dúvida, ele veja que existe alguma diferença entre o que ele está lendo no checklist e o que ele está observando no seu bebê, ele pode, então, procurar ajuda, conversar com o seu pediatra, procurar um profissional fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, para fazer uma avaliação mais criteriosa do desenvolvimento do seu filho. Então esse checklist, ele traz o desenvolvimento do bebê dos 2 meses até o 5º ano de vida. E é dividido em 4 domínios: social e emocional, linguagem e comunicação, cognitivo e movimento e desenvolvimento físico, que é mais a nossa área enquanto fisioterapeutas. E como eu disse, ela foi atualizada esse ano. E nessa atualização, alguns marcos mudaram de endereço, digamos assim. Então, alguns marcos foram postergados. Eram numa idade, por exemplo, aos 4, passaram para os 6, entendeu? Houve essa diferença. E isso está gerando uma repercussão dentro da comunidade científica. Segundo essa campanha, de forma ideal, o cuidado do bebê com o desenvolvimento motor do bebê, ele é dividido em 3 etapas. A vigilância, que tem como objetivo identificar as crianças que apresentam riscos de atraso do desenvolvimento,
Ou seja, esse checklist, pegar o checklist e o próprio cuidador, o próprio pai, ele vai acompanhando e vai fazendo a vigia desses marcos motores. A triagem, que aí sim usa instrumentos que são validados para determinar os riscos. E aí ele é feito por profissionais que atuam na intervenção precoce, incluindo o fisioterapeuta. Daí, então, vem a avaliação ou evolução, dependendo de como você traduz evaluation. Identifica, nessa etapa, a gente vai identificar e quantificar os atrasos específicos e traçar um diagnóstico. Esse, sim, é sempre realizado por profissionais que atuam na intervenção precoce, incluindo o fisioterapeuta. Então, a primeira etapa, que é a vigilância, ela é feita pelos próprios pais. A triagem e a terceira etapa, que é a avaliação, ela é feita pelo profissional que atua na intervenção precoce e incluindo aí o fisioterapeuta. Ainda segundo a campanha, de forma ideal, a sequência é vigilância, e aí eu identifico as crianças que precisam de uma avaliação mais aprofundada, e aí eu faço a triagem. Dessa triagem, eu vou identificar as crianças que precisam de uma avaliação ainda mais aprofundada e ver quais que precisam de intervenção precoce e encaminhar para a intervenção precoce. Então, o que eles observaram? Que com essa campanha, as crianças que participam da triagem e da avaliação, elas apresentam uma maior chance de receber intervenção precoce do que aquelas que apenas participam da vigilância. Então, aquelas crianças que só estão na vigilância, e tem aquele famoso vamos esperar mais um pouquinho, elas têm maior risco de não chegar à intervenção precoce. E a gente sabe que a intervenção precoce ela é essencial para o prognóstico dessa criança. Então, o ideal é que a criança chegue o quanto antes na intervenção precoce. E quais foram os critérios para essa atualização dos marcos motores? Foram 11 critérios que eles utilizaram para mudar essa listagem dos marcos motores e a sua data, seu momento de aquisição. Mas esses 4 eu acho que são os mais importantes e o artigo também traz como sendo os mais importantes. Então, os marcos motores são incluídos na idade em que 75% das crianças conseguem executá-lo. Ou seja, antigamente, antes de 2022, os marcos motores eles eram incluídos numa determinada idade quando 50% das crianças apresentavam aquela habilidade. Então, por exemplo, 50% das crianças rolam com 4 meses, então ela foi colocada com 4 meses. Hoje, para que 75% das crianças atinjam o rolar, por exemplo, o rolar passou para o 6º mês de vida. Então, eles mudaram a idade de corte, eles mudaram a pontuação necessária para que a criança conseguisse passar na prova, digamos assim, conseguisse adquirir essa habilidade. Então, isso atrasou os marcos. Esse corte de 50, que agora é de 75. Essa é a primeira justificativa da revista, tá? Essa atualização dos marcos motores e da campanha, ela foi publicada pela Pediatrics, também esse ano. E quando questionada, essa é a resposta dos pesquisadores, tá? Que não houve atraso. O que aconteceu, na real, foi uma idade de corte que antes era de 50% e agora é 75%, tá? Então, eles justificam assim. Outra questão que eles também trazem é que a linguagem atual agora é de fácil entendimento, independente da condição socioeconômica e cultural da família. Então, hoje, eles trazem uma linguagem que é de mais fácil compreensão, independente da condição socioeconômica dessa família. Além de ser uma linguagem mais simples, evitando termos como pode, provavelmente e começa. Então, antigamente, antes de 2022, trazia-se esses termos. Então, pode ser que a criança role com 4 meses, tá? Provavelmente ela vai rolar com 4 meses. Hoje não. Hoje é utilizado começa a rolar com 6 meses. Então, a criança tem que estar rolando com 6 meses. E outra questão que eles também trazem, que essa
eu acho que é a mais importante. Os cuidadores são orientados a conversar com os pediatras se a criança não alcançar um marco motor. Então, se só um marco motor ele já não é alcançado naquela idade, a criança já deve ser encaminhada lá para a triagem e da triagem para a avaliação, ao invés de esperar. Então, se um marco motor já não foi atingido, essa criança já é encaminhada para a triagem. Então, essa é a justificativa que os pesquisadores, né, trazem, porque o que acontece? Eu vou falar mais disso, tá? Mais pra frente. Então, a preocupação dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais era que as crianças acabem demorando mais, porque vai ficar esperando o marco que antes a gente esperava que surgisse com 4 meses, surgir no 6º. Então, a criança vai demorar mais para chegar. Só que eles justificam que não, porque se um marco motor já estiver, não surgir, a criança já é encaminhada. Não espera-se que tenha 2, 3 marcos motores atrasados para procurar triagem. Então, já no primeiro, não atingiu o primeiro, já vai para triagem, tá? E eu acho que isso é um ponto bem relevante. E então, esse artigo ele trouxe a preocupação, como eu falei, dos fisioterapeutas em relação a essa mudança que a CDC trouxe, tá? Então, resumindo, a campanha Learn the Signs, Act Early, ela existe desde 2004, ela foi atualizada agora em 2022, usando os critérios que eu falei ainda agora, né, que eu falei anteriormente, que são corte de 75%, mudança da linguagem e essa orientação de procurar ajuda, procurar a triagem já quando o primeiro marco não é identificado, já está atrasado. Então, de acordo com esses critérios, eles atualizaram e alguns marcos motores acabaram por ser atrasados, tá? E isso gerou uma série de preocupações na população, nos profissionais fisioterapeutas que atuam com intervenção precoce. A primeira preocupação é a preocupação com a redução dos padrões. Então, alguns marcos motores eles foram colocados em dados posteriores do que na versão anterior, que foi o que eu acabei de falar. E eles trazem qual a preocupação do fisioterapeuta? Foi o que eu acabei de falar, né? Falei ainda agora. Que a criança demore mais para chegar na intervenção. E os pesquisadores que lançaram, né, que atualizaram a CDC, eles consideram que 3 fatores principais levaram a esse atraso na aquisição dos marcos. A primeira questão é a campanha Back to Sleep. Então, eu não sei quando, tá, gente? Mas há um tempo atrás foi lançada a campanha Back to Sleep. O que era isso? As famílias eram orientadas que a criança só poderia dormir de barriga para cima para evitar morte súbita. O que aconteceu? A maioria das famílias interpretou isso ao pé da letra. Então, as crianças nunca eram colocadas de barriga para baixo, nunca eram colocadas de prono. Por quê? Porque eles achavam que, em qualquer momento que a criança ficasse de barriga para baixo, ela estava mais suscetível à morte súbita. Isso gerou uma série de atrasos, porque, como a gente sabe, o prono ele é muito importante, não só para o controle de cabeça, mas por questões sensoriais, de estímulo tátil, posicionamento da cabeça, que vai gerar um estímulo vestibular, fortalecimento, enfim, tem uma série de coisas, de aquisições que vão surgir pela postura prona. Então, o bebê não ser colocado em prono estava repercutindo nas aquisições motoras. As crianças estavam ficando com atrasos motores. E aí, essa campanha foi então atualizada. E hoje é Back to Sleep, Time to Play. Ou seja, as crianças elas devem ser colocadas para dormir de barriga para cima, porém, enquanto acordadas e brincando, sob vigilância, elas devem ser colocadas de barriga para baixo, com o intuito de corrigir essa campanha e corrigir esse atraso que estava surgindo por conta da campanha. Outro ponto que eles consideram como causa desse retardo na aquisição é a síndrome do bebê contido, ou seja, os bebês eles estão ficando cada vez mais tempo no bebê conforto, nas cadeirinhas, no canguru, e isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Porque uma vez que a criança está presa nesses containers, né, então nesses compartimentos,
ela não consegue se mexer, ela não consegue mover o seu corpo e sentir como o contato com o ambiente, como que ela tem que responder se ela cair, enfim, ela não consegue trabalhar essa musculatura e a sua resolução de problemas porque ela está presa ali, ela não consegue se mexer. Então isso também está gerando não só atraso, como questões como torcicolo congênito, plagiocefalia. Então, tem muitas crianças que vêm para o consultório com torcicolo, plagiocefalia, por conta desse uso excessivo desses recursos, né? O uso excessivo desses recursos. Ah, não pode nunca botar no bebê conforto? Pode, mas o bebê conforto ele é para transporte. Ele não é para a criança ficar em casa no bebê conforto, tá? Então, assim, eu vou pegar o carro e a criança, vou sair com a criança. Ok, vou botar no bebê conforto. Agora, eu tô em casa com a criança, por que ficar no bebê conforto? Porque eu vou tomar banho. Ok. Assim, não é que não pode usar. A questão é o uso indiscriminado, o uso excessivo desse tipo de equipamento. E aí a terceira questão é que eles estão observando que as crianças estão mais inativas do que no passado. Ou seja, as crianças ficam mais tempo no celular, computador, televisão e não se movem, não tentam se mover. Acabam que elas ficam paradas olhando para as telas. E isso também aumenta a inatividade dessas crianças. Então, essas três coisas, essas três causas, está levando a um atraso, uma lentificação do desenvolvimento das crianças. E aí, a grande questão que os profissionais levantam é: eu vou trabalhar para melhorar, ou seja, eu vou orientar essas famílias e vou estimular essa criança para que elas consigam atingir os marcos motores como as crianças antes de 2022 atingiam, ou eu vou simplesmente mudar os parâmetros e esse é o novo normal. Então, o que eu devo fazer, né? É o novo normal ou eu tenho que estimular mais? Outra preocupação dos profissionais e que tá gerando burburinho é a retirada do engatinhar dos marcos motores. Então, hoje, segundo a CDC, em 2022, o engatinhar ele não é mais considerado marco motor, tá? Então eles não esperam mais que a criança atinja o engatinhar. Porém, a gente sabe que o engatinhar é importante por uma série de questões do desenvolvimento. E os benefícios incluem estabilidade de ombro, habilidade manual, formação do arco palmar, preparação para a marcha pelo movimento recíproco que a criança trabalha no engatinhar, propriocepção, coordenação bilateral e a capacidade de resolução de problemas. Porém, eles justificam que se a criança não engatinha, porém ela escala, ela faz outras atividades que têm componentes motores semelhantes ao engatinhar, não tem problema que essa criança engatinhe. E a gente observa realmente isso. Muitas crianças não engatinham, porém escalam tudo. E tá tudo bem, ela vai trabalhar fortalecimento de mão, ela vai trabalhar coordenação bilateral, propriocepção, estabilidade de ombro, tudo isso, se ela estiver também escalando o sofá, escalando uma escada, escalando degrau. Não tem grandes questões. O problema e aí é o que os profissionais estão questionando, as crianças que não engatinham porque já apresentam outros atrasos. Então, tem outros atrasos anteriores ao engatinhar, então a criança já tem outras questões e por isso ela não engatinha. Então é diferente. A criança não engatinha simplesmente porque ela não engatinha, mas todos os outros marcos motores estão não só presentes, como com qualidade, ou ela não engatinha e os outros marcos motores estão também atrasados ou estão sendo realizados sem qualidade. Porque muitas vezes a gente chega, não, a criança senta. 6 meses ela tá sentando. Aí você vai ver a criança senta numa retro absurda, uma supercifose, ela não consegue se deslocar, ela senta em anel, ela não consegue sair daquela posição. Mas ela tá sentando, mas qual a qualidade disso? Então isso também tem que ser avaliado. Não, ela não engatinha porque ela tem uma fraqueza abdominal, ela não engatinha porque ela não consegue, não tem força e cintura escapular. Isso sim é uma questão. Não é um engatinhar por não engatinhar, tá? E aí, de novo, a questão é: vou trabalhar, vou orientar essas famílias para melhorar essa habilidade, essas aquisições, ou eu simplesmente vou mudar os parâmetros? Continua sendo essa a grande questão.
E aí vem, né? Então, o medo de nós, profissionais fisioterapeutas que atuam na reabilitação precoce, é que essa mudança dos marcos motores irá diminuir o encaminhamento para a intervenção precoce. Segundo os pesquisadores que fizeram esse artigo, né, essa publicação, essa atualização, a CDC, ela contratou uma série de experts para atualizar esses marcos motores e publicou na Pediatrics, que é uma revista de grande peso científico. Então, o que eles alegam é que não vai demorar mais, tendo em vista, como eu falei, que se um marco não aparecer, a gente já vai encaminhar para a triagem, para a intervenção precoce, tá? Então, essa é a justificativa, porém, a gente sabe que não é muito a nossa realidade, né? Mesmo com o talvez adquira, talvez consiga, as crianças costumam demorar bastante para chegar até nós, né? Para chegar na intervenção. Deixa de ser precoce, né? Já não é mais intervenção precoce de tanto que demora, mas vamos lá. O novo guideline, né? Esse novo checklist deve aumentar e não diminuir o número de crianças encaminhadas para intervenção precoce, que foi o que eu falei. Pela redução de termos como pode, pelo corte de 75%, evidenciar o atraso. Então, foi o que eu falei, como o corte de 75%, se a criança não atingiu aquele marco, é óbvio que ela está atrasada. Não é como antes, né? Talvez ela esteja atrasada. Se com 75% de corte, já é preocupante se a criança não atingir um marco motor. Então, é muito mais preocupante. É um sinal de alerta super vermelho, sabe? Então, outra coisa que eles fizeram também nesse novo guideline é diminuir o número de informações que eles davam, né? Então, porque antes tinha várias questões que estavam ali no checklist como habilidades que a criança deveria atingir. Então, eles enxutaram botaram nesses 4 domínios, reduziram o número de habilidades exigidas para facilitar a compreensão das famílias e essa vigilância, esse acompanhamento. E aí, a vigilância e a fisioterapia. Então, apesar de os fisioterapeutas serem especialistas em movimento, nós não estamos incluídos na linha de frente dos cuidados com bebês e crianças pequenas. E esse é um ponto importante. Esse artigo é americano, então imagina, se lá nos Estados Unidos isso já é uma questão, né? O fisioterapeuta ele não está incluído nessa linha de frente, imagina aqui no Brasil, né, gente? Que demora muito. Então, acaba que os profissionais que estão nesse primeiro contato, eles não conseguem, muitas vezes, identificar esse atraso para encaminhar para triagem com a gente, sabe? Então, imagina, se lá já é difícil, para a gente é muito mais. Então, demora muito mais para chegar até a gente. E essa atualização, e aí o que esse artigo que eu estou comentando, ele traz, né? Essa atualização do guideline é uma oportunidade para restabelecer a comunicação entre fisioterapeutas e pediatras, facilitando o encaminhamento de crianças que não atingem os marcos motores. Então, o que eles sugerem? Que os fisioterapeutas, nós, profissionais do movimento, que entendemos de movimento, a gente converse com os pediatras, fale sobre essa atualização dos marcos motores, ajude na interpretação desses novos marcos motores e, com isso, facilite o encaminhamento das crianças para a gente fazer a triagem. A gente é um profissional que pode atuar na triagem, na vigilância, nas 3 etapas do desenvolvimento, tá? Então, muitas vezes, o que eu observo, muitas vezes a criança que já está em risco, né? Então, por exemplo, crianças prematuras, crianças que já apresentam uma anóxia perinatal, elas já são encaminhadas para a gente. Quando elas já são encaminhadas para a gente, nem sempre também, né, gente? Quando elas são encaminhadas para a gente acaba sendo o profissional de referência que vai encaminhar para outros profissionais, para o fono, para o terapeuta ocupacional. Acaba que o fisioterapeuta acaba sendo essa porta de identificação de outras questões e encaminhamento. Então, isso é bem importante. Eu acho que essa orientação deles de que a gente deve atuar junto com os pediatras e para facilitar essa interpretação e essa nova, como é que eu vou dizer, postura, seja implementada de uma forma mais eficiente, tá? Então,
é isso que eu queria falar, que eu trouxe. Eu queria também, eu não escrevi aqui, mas eu queria falar que eles usam algumas escalas validadas, tá, gente, no momento da triagem e na terceira etapa da avaliação, que inclui, por exemplo, a escala Bailey, que é uma escala que avalia o bebê de uma forma geral, tanto cognitivo quanto socioemocional e todas, motor fino, então é uma escala bem ampla e qualquer profissional de saúde pode aplicar, mas a gente vê que nem a maioria dos pediatras, enfim, outros profissionais que estão na linha de frente acabam não aplicando por ser uma escala longa e que demora muito, tá? Então, o ideal seria, por exemplo, encaminhar essas crianças para fazer uma triagem aí com a Bailey uma vez, sei lá, a cada 3 meses, não sei, entendeu? Tô pensando aqui agora. Mas é uma escala que é bem ampla e facilita esse acompanhamento de uma forma geral do bebê e da criança pequena. Essa é uma opção que eu acho que seria viável. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Estou pensando em manter esse formato, trazendo alguns artigos e a gente conversando sobre. Então, eu gostaria muito de um retorno, de um feedback de vocês, que vocês me mandassem direct, mensagem, falando o que vocês acharam do episódio. E se esse formato ficou legal, se vocês gostaram das questões que eu levantei aqui, para a gente poder. E até sugestão, tá, gente, de artigo que eu possa trazer, para a gente conversar mais, tá bom? Então, como eu falei, o artigo vai ficar disponível no Telegram da Fisiovital, no meu Telegram, já está no meu Telegram. O material de apoio para o pessoal do YouTube também vai ficar disponível no Telegram da Fisiovital. E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo!